Olá pessoal, vamos começar mais uma análise super direta aqui. Hoje o nosso alvo é um daqueles temas que já está mais do que pacificado nos tribunais, mas que, incrivelmente, ainda é o terror das pegadinhas de prova. A remuneração dos substitutos designados em caráter precário para serventias extrajudiciais. O nosso grande objetivo aqui é entender exatamente como o Supremo Tribunal Federal enxerga esse interino que assume um cartório de forma temporária e, principalmente, o que a Constituição diz sobre o bolso desse profissional. Vamos mergulhar nessa lógica juntos. Bom, para a gente não dar bobeira, a base de tudo está no tema 779 do STF. A regra de ouro que a Suprema Corte definiu é a seguinte: esses interinos simplesmente não se equiparam aos titulares delegados. E por que isso muda todo o jogo? É que o interino, na verdade, atua só como um preposto do Estado. É algo totalmente transitório. Pensa o seguinte: a delegação de um cartório só acontece por meio de concurso público de provas e títulos. Quando um cartório fica vago e um substituto entra ali de forma precária só para quebrar o galho e manter o serviço funcionando, essa pessoa não vira o dono da delegação. Como eles exercem essa função pública provisoriamente, representando ali o Estado, aplica-se a eles, sem choro nem vela, o teto remuneratório constitucional. Entender que eles são prepostos resolve praticamente qualquer questão sobre o assunto. E para deixar isso cristalino, nada melhor do que ir direto para a prática, né? Vamos dissecar uma questão clássica que cobra exatamente esse detalhe. O enunciado diz assim: a remuneração dos substitutos designados em caráter precário para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais deverá ocorrer da seguinte forma. Com essa base teórica que a gente acabou de construir, a nossa missão agora é caçar a alternativa correta e fugir das armadilhas. Vamos nessa? Logo de cara, a alternativa A já solta essa. Como se equiparam aos titulares, aplica-se a eles o teto remuneratório da Carta da República, desde que sejam concursados. Pode marcar um X vermelho gigante nela, porque está muito errada. E o pior é que ela comete dois absurdos de uma vez só. Primeiro, vai totalmente contra o tema 779 ao afirmar que eles se equiparam aos titulares. E segundo, inventa do nada essa condição de desde que sejam concursados para aplicar o teto. A própria natureza precária e temporária da designação já barra qualquer equiparação, não importa o que a questão invente. Aí a gente pula para a alternativa B, que diz: como não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, aplica-se a eles o teto remuneratório da Carta da República. Bingo! Essa aqui tá redondinha, merece até um selo verde de aprovação, é o nosso gabarito. A lógica é simplesmente perfeita. É justamente por eles estarem ali de passagem, sem se equipararem aos titulares, que a regra do teto cai em cima deles. O interino tá ali sob o guarda-chuva do Estado, então naturalmente é o Estado que dita o limite máximo do contra-cheque. Mas vamos dar uma olhada no resto, só para garantir, né? A alternativa C manda essa. Como se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, aplica-se a eles o teto remuneratório da Carta da República. Errada logo na largada. É muito comum as bancas fazerem isso. Elas até acertam um finalzinho ali sobre ter o teto, mas tentam enganar a gente com uma premissa totalmente furada no começo, afirmando expressamente que existe equiparação. Não caiam nessa. Já a alternativa D tenta usar uma psicologia reversa. Ela diz: como não se equiparam os titulares, não se aplica a eles o teto remuneratório da Carta da República. Mais uma totalmente incorreta. Percebam a malícia. Ela acerta ao dizer que não tem equiparação, só que aí dá um tropeço feio na conclusão. É exatamente o oposto. É pelo fato de não serem os titulares da delegação, atuando como o braço do Estado, que a tesoura do teto constitucional tem que cortar. E, para fechar a conta das erradas, a alternativa E chega dizendo: como se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, não se aplica a eles o teto remuneratório da Carta da República. Essa aqui, sinceramente, conseguiu errar absolutamente tudo. É o pacote completo do erro. Diz que equipara e ainda complementa dizendo que não tem teto. Passou bem longe do entendimento do STF. Então, só para gravar na memória, com bastante destaque dourado e não esquecer mais, o nosso gabarito oficial e indiscutível é a letra B. Colocando na cabeça que a falta de equiparação atrai imediatamente o teto remuneratório, a gente resolve esse tipo de questão de olhos fechados. Uma dinâmica muito simples, direta e com um selo de aprovação da Suprema Corte. Agora, para deixar o assunto ainda mais interessante, olha só que dado prático incrível trazido pelo provimento 176 do CNJ. Lá no artigo 71H, fica amarrado que o interino pode receber, no máximo, 90,25% do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a consequência disso na vida real é gigantesca. Sabe toda aquela renda líquida do cartório que passar desse valor?
E em cartórios grandes a gente está falando de milhões de reais por mês, viu? Pois é, tudo isso tem que ser repassado obrigatoriamente para o Tribunal de Justiça. É literalmente uma trava vital para proteger os cofres públicos e evitar que um cargo temporário acabe virando uma loteria. Então, resumindo a ópera aqui para a gente fechar, substituto designado em caráter precário não é titular. Ele está ali de forma provisória, fazendo o serviço rodar em nome do Estado e, por consequência direta, barra no teto remuneratório constitucional. O nosso gabarito oficial é a letra B de bola. E para a gente encerrar essa análise, fica um questionamento bem provocativo. Se precisaram criar uma regra tão dura para frear distorções milionárias nos cartórios extrajudiciais, será que não existem outras áreas obscuras por aí, nos bastidores da administração pública, onde gente designada de forma temporária ainda consegue burlar o teto? Fica a pulga atrás da orelha para impulsionar os nossos futuros estudos. Um grande abraço e até a próxima.